Olá, são 6 horas e 48 minutos. Nós estamos de volta com o Manhã no Ar e agora o assunto é matrículas para a rede pública. As matrículas na rede pública de ensino estão em andamento e este ano a Prodan desenvolveu um aplicativo chamado Matrículas Amazonas, que é uma ferramenta usada para inscrições de alunos nas escolas. Até agora o aplicativo tem funcionado muito bem, mais de 10 mil pessoas já se inscreveram através dele e o Márcio Lira é o nosso convidado de hoje. Ele é diretor do Prodan e está aqui para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Tecnologia aliada à população para trazer mais comodidade e facilitar esse processo de matrículas, né? Exatamente. Tecnologia melhorando a vida das pessoas, entregando facilidade para as pessoas, diminuindo o tempo e a ida das pessoas para aquelas filas intermináveis que antigamente existiam. Não sei se você lembra, mas até pouco tempo atrás, as filas da madrugada que tanto povoavam os jornais de Manaus, elas não existem mais. Hoje os pais e responsáveis podem fazer a reserva das vagas da rede estadual de ensino e da rede municipal de Manaus, utilizando o aplicativo Matrículas Amazonas ou acessando o site de matrículas, que é o matrículas.am.gov.br. A gente vai mostrar agora o aplicativo para as pessoas que estão aí em casa terem uma noção de como funciona na prática esse aplicativo aí. A gente está vendo agora. Aparentemente o uso é bem simples, né? A partir do download é gratuito? Exatamente, download gratuito nas duas lojas mais conhecidas, mais utilizadas, que é da Google Play para os usuários de Android e para App Store para os usuários de iPhone. É um aplicativo muito simples, sugestivo, qualquer pessoa consegue utilizar. Aplicativo que, além da reserva da vaga, que é o principal serviço, pode ser feito também o cadastro do aluno. Então, um aluno que nunca esteve na rede estadual ou na rede municipal de Manaus, os pais e responsáveis podem fazer o cadastro e, no momento certo, conforme o calendário que está também no aplicativo, podem fazer a reserva da vaga. Mas estou vendo ali no aplicativo uns símbolos ali de localização, né? Como funciona? Isso. O que se escolhe primeiro? É o bairro? O primeiro passo a partir do momento? É o bairro? É a escola? Como funciona? O primeiro passo é o cadastro do aluno. Se o aluno for um aluno novo, cujas matrículas começam a partir de amanhã, 00:01 do sábado, começam a matrícula dos alunos novos. O geoposicionamento que a gente está vendo agora no mapa é para o aluno, para os pais e responsáveis saberem qual a posição de acordo com a escola que eles querem, com a residência localizada no mapa. A partir daí, ele já cadastrado pode escolher a escola tendo vaga para fazer a reserva da vaga. Por que eu estou falando reserva da vaga? Porque o segundo passo, aí sim é o único passo presencial, são os pais dos novos alunos ou dos alunos da transferência, quando ocorre a transferência, levarem alguns documentos para as escolas presencialmente. Fora isso, todo o processo pode ser feito online. Além do aplicativo, pode usar a página na internet, Exato. Que também tem todos esses recursos para fazer o cadastro. Exatamente. Para quem não acessar pelo celular o aplicativo, pode usar o celular digitando matrículas.am.gov.br no navegador do celular ou no computador ou notebook, também o matrículas.am.gov.br, que vai acessar a mesma página e vai ter as mesmas possibilidades, cadastro do aluno ou reserva da vaga. Quando a gente fala em reserva da vaga, significa que ainda não é uma garantia, mas agiliza o processo Sim. na hora da matrícula, né? Porque é o que acontecia antes. Você tinha que ir, quem não fazia esse pré-agendamento, quem não adiantava essa documentação, na hora tinha que fazer o cadastro do zero, quando chegava na unidade escolar. Isso aumentava o tempo de atendimento e fazia, consequentemente, com que as filas ficassem mais longas, porque o tempo de atendimento para cada responsável, o aluno, demorava muito mais. Então, quando você agiliza, passa as informações, identifica qual escola que está mais próximo da sua casa e se tem vaga para o seu filho naquela região, esse tempo de atendimento na hora que chega a parte presencial diminui consideravelmente, né? Bastante. Fora que os alunos que já são alunos da rede e que vão ficar na mesma escola, eles já estão rematriculados automaticamente. As transferências que acabam hoje e amanhã inicia pelo calendário exclusivo para as pessoas com deficiência e a partir do sábado os alunos novos, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Só para você ter uma ideia, foram mais de 45 mil pessoas que fizeram download do aplicativo. É isso que eu ia lhe perguntar, porque quando é novidade, né, às vezes tem aquele processo de adaptação, as pessoas não conseguem ainda usar de forma
tranquila, tem alguma dificuldade. Nesse caso está sendo bastante fácil. Muito fácil, 45 mil pessoas já baixaram, mais de 45 mil pessoas, no número de ontem à noite, já baixaram o aplicativo nas duas lojas e o uso tem sido maciço. Então, por exemplo, de todas as inscrições que foram feitas online até agora, metade delas foram utilizando o aplicativo e 25% utilizando o navegador no celular. Ou seja, 75% de todas as matrículas online foi utilizando o celular até aqui. E do total geral das transferências, quer dizer, até aqui, 70%, mais de 70% foram feitas online, o que é um número enorme. Até ano passado, nesse mesmo período, foi 60% presencial e 40% online. Então está invertendo a conta, as pessoas estão acreditando e é a tecnologia auxiliando as pessoas no dia a dia. Agora, esse atendimento online na internet, pelo site ou pelo aplicativo, ele elimina o atendimento presencial ou quem tiver algum tipo de dificuldade, não conseguir acesso ou ter dificuldade mesmo de manusear, ele pode ir numa das escolas? Como funciona essa questão? Tem duas formas, três formas na realidade. Caso a pessoa tenha alguma dúvida de como utilizar o aplicativo ou utilizar o site, ele pode mandar um e-mail para o sacp@prodam.am.gov.br ou, de maneira mais rápida, ele ir nas redes sociais da Prodam. O Facebook da Prodam está disponível para que as pessoas possam colocar dúvidas. Isso é muito comum. Ou ainda, que a gente não estimula muito, as pessoas podem ir em qualquer das escolas da rede estadual, em todo o estado do Amazonas, inclusive no interior. Você do interior também pode procurar as escolas ou simplesmente fazer tudo online. E em Manaus, além da rede estadual, a rede municipal de Manaus, da CEMED, que as escolas não estão paradas, as escolas estão atendendo mesmo com a vantagem de utilizar tudo online. Então, você que está acompanhando o Manhã no Ar no interior do Amazonas, também tem esse recurso, é só baixar gratuitamente o aplicativo também, funciona da mesma forma. Da mesma forma. Tem esse mapa de localização, Para né, a cidade, exatamente. Então, pessoas que estão morando em Barcelos, em Canutama e querem baixar o mapa, tudo bem, são cidades menores, normalmente tem poucas escolas. Mas Itacoatiara, Parintins, que são cidades maiores, tem mais escolas, pode baixar o aplicativo, vai ver a posição da escola próximo da residência, mais próxima, e fazer as mesmas coisas que as pessoas de Manaus. O cadastro do aluno, a reserva da vaga, respeitando o calendário. E dá até para saber, ter uma noção, porque às vezes você tem dúvida qual escola que é mais perto da minha Exato. casa, né? No bairro e tal, então você já tem uma precisão de distância na hora de pensar onde vai matricular o filho. Exatamente, tem a precisão da distância e tem uma coisa legal que é a quantidade de vagas que estão restando para aquela escola. Então, os pais responsáveis, eles na hora que vão concluir, ir para um passo da reserva da vaga, tem um momento que mostra a lista das escolas daquele bairro ou naquela localidade que ele está procurando e mostra a quantidade de vagas por escola. Isso é bom também, porque aumenta, se você quer colocar o teu filho ou teu sobrinho numa escola próximo de casa e tem 20 vagas naquela escola, você quer fazer aquela reserva e depois levar o documento, aumenta muito a probabilidade do teu aluno ficar naquela escola. Agora, a SEDUC e a CEMED, elas têm calendários específicos para a matrícula dos alunos, né? É dividido por faixa etária, por ano, por rematrícula, transferência, novos alunos. Se porventura perder esse prazo, ainda assim pode recorrer ao aplicativo ou vai ser aberto um novo prazo para as pessoas que precisam ser remanejadas? No aplicativo e no site respeitando literalmente o que está no calendário, inclusive o calendário consta no aplicativo. Se você tiver alguma dúvida dos próximos passos, por exemplo, hoje até meia-noite vão todas as transferências. Amanhã, durante toda a sexta-feira, para as pessoas com deficiência, exclusivo para elas. E a partir do sábado abre para os alunos novos. O calendário está no aplicativo, está no site e tem sido respeitado a exaustão até por respeito a todos os demais alunos. Exceções diretamente com a SEDUC ou com a própria CEMED. Ali, em relação a essa transferência, é bom você ficar atento, principalmente para quem estuda em escola que não tem o ensino continuado. Por exemplo, estuda até o 5º ano, aí vai para uma escola do 6º ao 9º, e aí precisa dessa transferência só até hoje. Se você não fizer esse acesso ali no aplicativo, no site ou numa das unidades da SEDUC CEMED, você vai precisar esperar que acabe todo esse calendário para poder ir para as vagas remanescentes, né? Então é importante estar atento a esse calendário, que daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes
detalhes sobre isso. Agora, sobre o aplicativo, como que tem sido o tempo que cada aluno gasta, que cada responsável gasta para tentar matricular? É um procedimento que demanda certo tempo, consome muita internet? A gente sabe que a qualidade aqui da nossa internet é muito ruim, então às vezes as pessoas usam o pacote 3G, naquela ida e vinda. Dá ainda assim para conseguir fazer a sua inscrição, a sua reserva? Dá sim. Quando a gente desenvolveu o aplicativo, a gente pensou exatamente na realidade amazonense. No interior, por exemplo, a gente sabe que ainda tem muita dificuldade de acesso à comunicação, os pacotes pré-pagos, que são pacotes limitados. Pensando nisso, o aplicativo ele já vem com uma quantidade muito grande de dados embarcados no aplicativo mesmo, para evitar que na hora de fazer a conexão e da reserva de vaga, do cadastro do aluno, seja necessário baixar muitos dados. O aplicativo é de uso muito simples. Em média, as pessoas têm demorado 5 minutos e meio para concluir o ato de reserva e 2 minutos e meio para concluir o cadastro do aluno, se for um aluno novo. Então é um tempo muito baixo. Muito melhor médio, do que você pegar um ônibus e ir até uma escola. Exatamente, bem lembrado. Você economiza dinheiro. Você não precisa gastar para ir até a escola com ônibus, você não precisa gastar tempo, você não precisa faltar ao trabalho. Enfim, acho que tem coisa muito mais importante para você fazer utilizando o aplicativo de casa, por exemplo. Para a gente encerrar, tem alguma recomendação para os responsáveis sobre a busca pelo aplicativo, sobre o manuseio? Alguma dica? A principal dica, confie na tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Se ela não melhora a vida das pessoas, a gente não está falando de tecnologia apropriada. Então, esse aplicativo é um aplicativo que tem um conceito que a Prodan vem desenvolvendo por determinação do governo do estado do Amazonas, na pessoa do governador, que é de entregar serviços na palma da mão. Então, serviços na palma da mão para o cidadão. O Estado brasileiro, de maneira geral, consegue fazer muito bem serviços na internet e no celular, cobrando imposto, mas não faz tão bem devolvendo serviços. Então, esse é um serviço, é o expoente do serviço na palma da mão, que a gente vem procurando, na parceria com nossos clientes, como a Seduc e a CEMED, entregar serviço. Então, confiem, conto com a confiança de vocês. Só repetindo, matrículas.am.gov.br, para quem for acessar o site, e para quem for baixar o aplicativo, Matrículas Amazonas. Faça isso no conforto do seu lar, do seu trabalho, dentro do ônibus. Não faça isso dirigindo, porque é perigoso. Ou parado no ponto de ônibus. Você não precisa ir à escola, mas mesmo assim, caso você queira ir, elas estão abertas, tanto da Seduc quanto da CEMED, para eventuais dúvidas. O site, o Facebook da Prodan também está à disposição para dirimir dúvidas e para atender todo o cidadão amazonense. Mas muito obrigada pela visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Muito obrigado, desejo um bom dia a todos e cumpra um calendário que está no aplicativo e no site, e boas aulas para os seus alunos e um ótimo ano para todo mundo. Muito obrigada, ótimo dia para você. Receber aqui o Márcio Lira, que é diretor da Prodan, falando sobre esse aplicativo. E como a gente falou há pouco, as matrículas para novos alunos da rede pública de ensino começam a partir dessa sexta-feira, com atendimento aos alunos com deficiência. E sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com o Danilo Alves, que tem mais informações para a gente sobre a documentação necessária no dia da matrícula. Olá, Danilo, bom dia. O que os pais ou responsáveis podem fazer para agilizar esse atendimento que inicia pela internet? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Primeiramente, a gente queria frisar a entrevista do representante da Prodan, porque é muito importante a questão da tecnologia mesmo para facilitar a vida dos pais responsáveis, porque principalmente além de evitar a questão das filas, também assegura a vaga do aluno. Então, essa questão das matrículas começa no dia 13, como o representante falou, em relação às vagas, vão ser primeiro, a prioridade vão ser para os deficientes. A partir do dia 16, aí sim, começam as matrículas já de acordo com o cronograma de matrículas, que a gente vai falar para você agora. No dia 16, os blocos vão ser divididos do dia primeiro, educação infantil, primeiro ao 5º ano, 6º ao 9º, enfim, a educação o ensino médio. No dia 16, vão ser do dia 1º ao 5º, no dia 16, do 6º ao 9º, 17, a partir do dia 17, no dia 17, ensino médio. A gente sabe que essa questão da matrícula pela internet, algumas pessoas ficam meio confusas como fazer, mas basicamente o que o representante falou para você. Agora, precisa realmente fazer a confirmação nas escolas
onde o aluno deve estudar. Depois que você assegurou a vaga lá no site ou no aplicativo Matrículas Amazonas, você vai até o local junto com o cronograma, no dia em que realmente o seu filho, se seu filho for do 1º ano ou se seu filho for do 9º ano, tem cada dia específico para você ir lá. Vai lá e leva esses documentos necessários que a gente vai dizer para você agora. Além do comprovante de escolaridade ou de transferência, você também pode levar a certidão de nascimento, o CPF ou RG do responsável, da pessoa que vai fazer a matrícula. Também tem a questão do comprovante de residência, a cópia da carteira de vacinação, 2 fotos, 3x4. E se a pessoa, se o aluno, a pessoa que for estudar não possui RG, vai realmente com a questão aí da carteira da certidão de nascimento. Vale ressaltar também que esse cadastro já pode ser feito pelo site, pelo aplicativo, e se você não tiver acesso à internet, vá até a casa de um amigo, vá até uma lan house ou a casa do namorado, enfim, porque é uma questão importante essa tecnologia para você pegar e realmente frisar o seu tempo, economizar o seu tempo para você já segurar essa vaga. Agora, as vagas para o sistema de rede pública são 181 mil. No governo do estado são 136 mil e só 71 mil vagas no interior do estado. Já na CEMED são 46.817 vagas. A gente entende que esse sistema ele já foi modificado algumas vezes. A CEMED fica responsável mais pelo 1º até o 6º ano, a SEDUC a partir do 6º ano até o ensino médio. Então é bom prestar atenção para essas escolas, se essas escolas do ensino municipal, do ensino estadual forem mais perto da sua casa, é bom verificar também pela internet. As aulas já começam em fevereiro e até o dia 20 você pode fazer essas matrículas. Então é bom ficar ligado mesmo. Vai no aplicativo, verifica toda essa questão do cronograma de matrícula, como a gente acabou de falar para você. Até o dia 20 essas matrículas vão poder ser feitas, depois não vai mais poder ser feita nenhuma matrícula, tanto pela internet quanto presencial. Você vai até a escola referida aí que o seu aluno quer estudar, confirma, ou se não, se você não tiver acesso à internet, vai e faz toda essa questão. Só para lembrar de novo os documentos, é bom a gente sempre repetir. Vamos lá então, é o comprovante de escolaridade, a certidão de nascimento, o CPF e RG do responsável, o comprovante de residência, a cópia da carteira de vacinação e 2 fotos 3x4. É bom assegurar a vaga e começam as aulas a partir de fevereiro, dia 3 no ensino municipal e dia 6 no ensino estadual. Adriane. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações e até daqui a pouco. E no próximo dia 31 de janeiro termina o prazo para que os empregados, na verdade os empregadores do comércio emitam as guias da contribuição sindical desse ano. Sobre esse assunto eu converso agora com a repórter Carol Queiroz, que tem outros detalhes. Olá, Carol, conta pra gente como será feita essa emissão, qual o procedimento. Oi, Adriane, olha, para você emitir a guia é muito simples, tá? Basta ir até o site www.fecomércioam.org.br/guia sindical. Lá é um acesso rápido, entrando você já tem acesso à guia e pode imprimir, tá bom, Adriane? Mas quem vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto é o Sidney Góes, que é assessor sindical da Fecomércio e vai explicar tudo pra gente. Sidney, bom dia para você. Bom dia, olha, por que é importante estar em dia com a contribuição? Por que é importante contribuir? Bom, a principal importância do pagamento da contribuição sindical patronal é que ela passa para os sindicatos a condição deles honrarem com seus compromissos. Então, o empresário, por sua vez, ele é consequentemente beneficiado. O sindicato, ele representa nas 3 esferas, tanto estadual, federal e a municipal. Bom, todas as partes ganham, né, Sidney? Agora, sobre os prazos, a gente sabe que são prazos diferentes. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, porque é importante estar atento ao prazo. Correto. Bom, o prazo para o pagamento da guia sindical vai até dia 31 para os empregadores, 31 de janeiro agora, e para os agentes do comércio e agentes autônomos vai até o dia 28 de fevereiro.
Bom, tá certo. Obrigada pelas informações. Um bom dia para você. Olha, Adriane, como eu disse, é muito simples, né? Basta ir até o site www.fecomércioam.org.br/guia sindical, isso para você ter acesso à guia. Mas lá no site você também tem acesso a outras informações. Se ficou alguma dúvida, você ainda quer ler com mais calma, não tem problema, no site é possível ter essas informações e também através do telefone aqui da FEComércio, que é o 3234-5222. Vou repetir para você, tá bom? 3234-5222. Adriane. Tá certo, Carol. Muito obrigada pelas informações. Ótimo dia para você. Amanhã a gente se encontra de novo aqui no Manhã no Ar. Agora são 7h08. Para você que acordou agora, começou a acompanhar o programa, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias do dia até aqui. 17 detentos são transferidos para presídios federais. Eles são acusados de comandar rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, que resultou na morte de 56 presos no dia 1º de janeiro. OAB do Amazonas pede a suspensão do contrato do governo do estado com a Humanizare, a empresa que administra a maior parte do sistema carcerário do Amazonas. Advogados afirmam que esse contrato foi renovado de forma ilícita. Policiais civis continuam com os protestos em Manaus. Eles cobram o pagamento da terceira parcela do escalonamento, que deveria ter sido paga este mês. A última manifestação foi em frente à Delegacia da Mulher. Após a chuva de ontem, rua da comunidade Manaus 2000, no Distrito Industrial, fica intransitável. Os moradores tiveram as casas invadidas pela água. E o local é o mesmo onde há quase 20 dias uma casa foi arrastada pela força da correnteza. Detran inicia mais uma operação Lei Seca. A ação conta com o apoio de órgãos de segurança para evitar que motoristas dirijam embriagados. No ano passado, o órgão conseguiu reduzir em 13% o número de mortes no trânsito em comparação a 2015. E o assunto agora é saúde. Você sofre com refluxo? O problema é muito comum nos adultos, mas nem sempre é fácil de diagnosticar. Por isso, nós vamos saber quais são os sintomas da doença e os tratamentos disponíveis no quadro Mais Saúde de hoje. Acompanhe. Não foi fácil para a Ilene descobrir que tinha refluxo há 10 anos. Ela procurou vários especialistas que afirmaram que ela não tinha nada, mesmo tendo ânsia de vômito. Começava aqueles enjoos, aquela dor no peito e a falta de ar muito grande. Então aquilo me incomodou muito. Através de vários exames, ela teve certeza que tinha a doença. Na época, a rotina e hábitos alimentares tiveram que mudar. Eu segui um tratamento todo certinho, como ele me pediu. Passei mais ou menos uns 3 meses numa dieta. Leite desnatado, refrigerante nem pensar, suco cítrico nem pensar, massa nem pensar. O refluxo gastroesofágico não é uma doença grave, mas pode trazer complicações se não for tratada. A doença trata-se do retorno de uma secreção ácida do estômago para a boca. O principal sintoma, segundo essa especialista, é uma queimação no peito. O sintoma principal seria a queimação, a pirose, podendo ter dor no peito, entalo, tosse e comprometimento já pulmonar, ardência na garganta, comprometimento do laringe, da faringe. E entalo, sinal que o refluxo já levou a uma doença da parede do esôfago em que a contração fica tão ruim que não empurra o alimento para baixo. Essa nutricionista afirma que o refluxo, em muitos casos, está ligado à má alimentação. Geralmente são as bebidas à base de cola, que são os refrigerantes à base de cola, que contém o corante, emulsificante, o sódio na composição. Infelizmente, eles aumentam o refluxo. Cafeína com alto consumo também aumenta o refluxo. Que mais? Os alimentos enlatados, condimentados, principalmente a pimenta, porque ela vai ativar, aumentar esse refluxo. E o principal de todos, comeu, deitou. Comer frutas e tomar bastante água pode ajudar a diminuir os sintomas da doença. A alimentação saudável, ela melhora todas as patologias, Mas o principal mesmo é tomar água depois de 15 minutos. Não comer o alimento, uma colherada, água. Uma colherada, refrigerante, Então tudo isso tem que ser melhorado.
E o Ministério da Saúde prevê para 2017 um aumento significativo no número de casos de chikungunya, doença que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em Manaus, é preciso ficar em alerta, porque esse período de chuvas aumenta o número de casos. A chikungunya é uma doença que tem sintomas parecidos com a dengue, mas que afetam principalmente as articulações. No Brasil, de 2015 para 2016, os casos de chikungunya aumentaram 15 vezes, de 8.528 casos para quase 135 mil. Só no Amazonas foram 1.075 no ano passado. Evidentemente que a chikungunya, as estatísticas mostram um aumento importante do número de casos no Brasil. O Ministério da Saúde informa isso, inclusive com a ocorrência de óbitos. E o que diferencia a chikungunya das outras doenças é que tanto o Zika quanto o dengue, a maior parte das pessoas não tem sintomas. A chikungunya é exatamente o contrário. A maior parte das pessoas apresentam aquela fase de doença infecciosa, é a febre, o mal-estar, a fraqueza, a perda do apetite, né? Aquela necessidade constante de repouso e a sua característica marcante, que é o comprometimento das juntas, das articulações. A previsão de aumento de casos preocupa também, porque as sequelas dessa doença podem durar até um ano após o período infeccioso. Então, o ideal é fazer o diagnóstico da doença na fase aguda, tratar sintomaticamente essa pessoa, manter essa pessoa em repouso, porque o repouso é o fator que vai proteger a articulação e manter essa pessoa em constante observação. E se ela tiver alguma comorbidade, se ela tiver alguma doença crônica, então essas pessoas, ao serem acometidas de qualquer doença infecciosa, deve ser olhada com uma atenção especial. E no caso da chikungunya não é diferente. Em época de chuvas constantes no Amazonas, a atenção precisa ser redobrada. A água parada é o local favorito do mosquito Aedes, transmissor dessa e de outras doenças. Por isso, fechar caixas d'água, bueiros, cuidar das plantas e pneus são medidas importantes. E se aparecerem os sintomas, como dor de cabeça, febre alta, manchas no corpo e dores nas articulações, o ideal é procurar logo um médico para que a doença não se torne crônica. Qualquer paciente que apresente uma doença infecciosa aguda, né, com um comprometimento importante de articulação, deve ser olhada com toda a atenção pela possibilidade de estarmos diante de um quadro de febre chikungunya. Não tem jeito, depende de cada um de nós tomar esse cuidado, fazer uma revista dentro de casa, no trabalho, no quintal, porque o mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti, que não é só da dengue, ele transmite várias doenças, tem a chikungunya que a gente acabou de ver, tem os 3 tipos de dengue que existem no Brasil, tem ainda a febre amarela, que já existe vacina, mas é também transmitido, e ainda há indícios que o vírus maiaro também possa ser transmitido pelo Aedes aegypti. Então tem que se prevenir e vale lembrar que essas doenças todas, né, principalmente aí o chikungunya leva a doença crônica, você pode ficar com dores horríveis nas articulações, ter dificuldade até de se movimentar, de andar, e no caso da dengue é uma doença que pode matar. Então começou o período de chuvas aqui, tem que ficar alerta, tem que ficar atento, porque as larvas do mosquito sobrevivem até 1 ano sem nenhum pingo d'água, e quando a água chega, eles começam a se reproduzir novamente. E o INSS vai retomar o pente fino contra a fraude no pagamento do auxílio-doença. Quem tem auxílio-doença e não faz exames há mais de 2 anos terá que fazer uma perícia agora. Quem tem outras informações sobre esse assunto é o Danilo Alves, com quem eu converso agora. Olá, Danilo. A partir de que momento começa esse pente fino? Como será feita essa convocação? As pessoas têm que procurar o INSS ou esperam que o INSS mande alguma carta, entre em contato por telefone? Pois é, Adriane, essa perícia começa no dia 16 de janeiro. Esse pente fino já era para acontecer há muito tempo, mas por conta da crise econômica, houve uma medida provisória que justamente quer fazer esse pente fino para as pessoas e o auxílio-doença vai ser um dos primeiros. Começa no dia 16 de janeiro, só aqui no Amazonas são 2.654 pessoas que recebem esse auxílio, que recebem esse benefício. Agora, as pessoas que não fizeram
essa perícia nos últimos 2 anos vão precisar fazer o exame novamente, porque é justamente para ver se ainda existe alguma doença, né, alguma situação aí que faça com que a pessoa não trabalhe, com que a pessoa possa receber esse benefício. Vai funcionar mais ou menos assim. Você que não fez essa perícia há mais de 2 anos, vai ter que agendar esse atendimento no 135, que é o agendamento do INSS. Então, você liga lá, agenda o seu atendimento, vai poder ter feito esse atendimento há 2 anos, ou seja, em 2 anos você pode agendar essa situação através do 135. Depois desse período, se você não agendar, não atender, fazer essa perícia, o seu benefício será suspenso. Então, é importante você que recebe essa quantia, que você recebe esse pagamento de auxílio-doença, ir logo, ligar para o INSS, para o 135 e agendar essa perícia, porque caso não aconteça nada, você realmente for ter direito a esse benefício, não vai acontecer nada. Mas a gente sabe que existem algumas fraudes e é justamente isso que o Pente Fino, o objetivo do Pente Fino quer. As pessoas que não merecem esse benefício, ter o benefício suspenso. Agora a gente sabe também que no Brasil todo foram mais de 530 mil convocados, ou seja, existem casos suspeitos de pessoas que não merecem esse benefício. Além disso, além do auxílio-doença, logo depois dos próximos 2 anos que forem realizados esses exames, essas perícias, vão começar também a ser feitas as perícias por invalidez, por aposentadoria por invalidez. Aqui no Amazonas são mais de 7 mil, são 7.448 beneficiados por isso que não realizaram também essa perícia nos últimos 2 anos. Já essa questão aí sobre a aposentadoria por invalidez, as pessoas vão ser convocadas, elas vão receber uma carta do INSS, e elas devem comparecer no dia em que essa carta for, o dia que essa carta realmente você vai precisar ir lá no INSS para poder realizar esse benefício. No dia 16 de janeiro, já começa a semana que vem, um decreto, já falei que é uma medida provisória do governo federal justamente para poder ver essas pessoas que não merecem o benefício, e é importante você ir logo realmente até o INSS para você comprovar que você merece esse benefício, e caso você não mereça, é bom também você ficar em dia com a Justiça e com o INSS. Então, Danilo, só para deixar bem claro aqui, quem recebe aposentadoria por invalidez espera ser convocado. Quem recebe auxílio-doença procura o INSS. Pois é, a questão da aposentadoria por invalidez vai ter que esperar aí um período de 2 anos, que é quando as perícias do auxílio-doença vão terminar. Aí espera esse período, logo após os 2 anos, vão começar a ser realizadas essas perícias para aposentadoria por invalidez. Então, a questão da aposentadoria, sim, será feita uma carta, o INSS vai fazer uma carta para mandar as pessoas, né, para esses beneficiados, para que eles vão até o INSS fazer essa perícia, fazer esse exame para ver se está tudo bem, se está tudo ok. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E agora a gente fala dos casos de comunidade. Na Zona Sul, moradores do bairro Raiz reclamam da falta d'água. Como sempre, as contas chegam todos os meses, mas o problema demora para ser resolvido. Um sol de quase 40 graus, um calor infernal. Aqui na Rua 11, do bairro Raiz, água é muito difícil. E esses moradores aqui com as suas famílias passam por essa dificuldade há quase uma semana. O problema é que a água, quando vem de madrugada, vem à noite, eles têm que dar o jeito deles aqui para poder armazenar essa água e fazer as atividades do dia a dia. A gente vai entrar aqui na casa do Davi para mostrar aqui para você que realmente, quase 3 horas da tarde, nesse calor muito forte aqui na cidade, a gente vai abrir aqui a torneira para mostrar para você que realmente, nesse horário, água não tem. Tá aqui, ó, torneira aberta. É difícil, a gente tem que ficar armazenando para poder utilizar, para fazer comida, para lavar roupa, tomar banho, para tudo, né? Que sem água não tem como fazer nada. Com esse calor, então? Fica muito difícil. As contas, elas são pagas normalmente. Agora, a contrapartida da concessionária parece que não tem, né? Como é que vocês conseguem fazer as atividades do dia a dia se não for para, assim, armazenando a água em um recipiente, um balde? Tem que armazenar, tem que esperar a madrugada vir, encher os contêineres, balde, panela e dar o jeito. A gente precisa de água para cozinhar, tem as crianças que tem que tomar banho, né? Tem os asseios diários que a gente não consegue fazer para ter uma vida, né, normalmente, que a gente precisa de água. Como é que vai viver sem água?
Antes não tinha esse período muito grande sem água. Período não, e eles avisavam, né? Eles falavam, olha, deu um problema, então vai ter o recesso assim, de água tal período, 2, 3 dias sem água. Pelo menos eles avisavam e a gente se prevenia. Agora não, já uma semana e eles não dão resultado nenhum. Vocês chegaram a ligar lá para Manaus Ambiental, saber o que estava acontecendo, por que estava essa dificuldade do abastecimento? Sim, ligamos para lá algumas vezes e eles sempre dizem que tá normal, não tem nada acontecendo, não tem nenhum desvio, não tem nada quebrado, tá tudo normal. A realidade é outra. A água volta muito tarde, às vezes não volta o suficiente, vem muito pouca na torneira e já acaba logo. Fica difícil a vida do cidadão que paga a sua conta em dia e não tem água suficiente. Não é só a Rua 11 não, né? São várias ruas que estão com os mesmos problemas. O conjunto todo não tem água. Por exemplo, quem mora em cima, a água nunca sobe. Na minha casa já tem 5 dias que não tem água no meu tanque. A gente continua aguardando uma resposta da Manaus Ambiental quanto a esse problema para resolver, né? A conta chega, é paga em dia e de repente você não tem um abastecimento de água, que é algo essencial no dia a dia, o espaço está aberto e a gente vai continuar cobrando uma resposta e principalmente uma solução para esse problema. E agora a gente sai da Zona Sul e vai para a Zona Norte. Por lá é no bairro Cidade Nova. Existe um local que precisa, para quem precisa pegar ônibus, que tem que esperar o transporte fora da parada. Isso porque o ponto de ônibus pode cair a qualquer momento. Vamos ver na reportagem de Amanda Amorim e Ivone Oliveira. No verão já era difícil ficar na parada de ônibus. Imagina na chuva. O ISNA depende todos os dias do transporte público. E para não ser prejudicada, ela se vira como pode. Bem aqui, né? Esperando o ônibus, no sol. Dependendo só da sombra mesmo. Na chuva ela tem perigo de cair na gente. A parada está totalmente destruída e sem telhados devido a um acidente de carro que aconteceu no mês passado. Eu estava aqui, eu e minhas colegas, e o carro veio descontroladamente. O cara estava aqui na parada, chocou com o cara caiu lá para baixo. Os moradores já denunciaram a situação para o órgão responsável. Mas até o momento, nada foi resolvido. Até os ônibus que costumavam parar aqui tiveram que se deslocar para outros pontos. Ruim para o usuário. Até então, acho que faz mais de um mês que isso caiu, até agora nada. O povo já denunciou? Já fizeram denúncia, várias denúncias já. E até agora ninguém veio ver o que está acontecendo. Fico me perguntando aqui o que a prefeitura está esperando para resolver esse problema. Olha só a condição dessa parada ali, né? Uma parada que está sem total estrutura, caiu, desabou ali depois do acidente e ninguém pode usar o transporte coletivo naquela área, fora quem passa ali pela calçada que corre um sério risco. A gente ainda não teve uma resposta da SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que é responsável também pelas paradas de ônibus, assim como também a Secretaria de Infraestrutura, para se posicionar sobre esse problema que é muito grave e pode ser, a consequência disso pode ser maior ainda. A gente está aguardando uma resposta quanto a esse problema. E se você tiver um problema na sua comunidade, parecido com esse ou de outra área, e quiser fazer a sua denúncia aqui no Manhã no Ar, é muito simples. É só você mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. É o 992 25 8767. Anota aí, 992 25 8767. Ou ainda pode entrar em contato com a gente na nossa página no Facebook, fazer a sua denúncia, reclamação. Aí manda seu vídeo, foto, que a gente vai fazer o possível para ir até o local e principalmente ajudar a agilizar a resolução desse problema. E olha, ontem você deve ter percebido uma grande chuva que atingiu a cidade e em algumas áreas os prejuízos foram maiores, como por exemplo na comunidade Manaus 2000, no Distrito Industrial. Por lá ficou intransitável, os moradores tiveram as casas invadidas pela água. O local é o mesmo, onde há quase 20 dias uma casa foi arrastada pela força das águas. A repórter Tamires Clé mostra como ficou a situação por lá. Alguns minutos depois da chuva que caiu logo no início da tarde, essa é a situação aqui na Avenida Manaus 2000. Os carros podem passar agora tranquilamente, mas há alguns minutos a situação era bem diferente. Aqui o rio transbordou, os carros não conseguiam passar de maneira nenhuma, as pessoas estavam ilhadas. Segundo os moradores aqui da área, essa situação se repete toda vez que chove. A gente fica preocupado, né? Porque muitas das vezes você não está em casa, só está sua mulher ou algum parente e você tem que vir desesperado para ajudar, recuperar alguma coisa, levantar para a água não levar.
Eu mesmo, meu vizinho, nós perdemos muitas coisas. Aqui ainda tem alguns resíduos do nosso material, guarda-roupa, algumas coisas que molhou. Os moradores contam ainda que ainda nem se recuperaram da forte chuva que caiu no fim do ano passado. Eu perdi todo o meu material de literatura, inclusive obras registradas aqui em cartório. Nós já tivemos vários prejuízos aqui e nunca foi reparado. Só nos socorre com colchãozinho e ranchinho. Isso não repara nosso prejuízo. O que repara nosso prejuízo, a gente tem um sossego para não viver nesse flagelo a vida inteira. E agora chegou a hora da gente ir ao vivo lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM 93.1. O Adeilson Albuquerque está por lá e conversa com a gente agora. Olá, Adeilson, bom dia. Olá, Adeilson, me ouve? Bom dia. Agora sim, tudo bem, Adriane? Bom dia para você, bom dia também para os nossos telespectadores. Tudo certo, Adeilson. A gente tem mostrado aqui ao longo dessa semana, na semana passada, uma série de revistas que estão sendo feitas nas unidades prisionais aqui do Amazonas. Você tem informação de uma nova revista agora? Exatamente, está acontecendo neste momento. A nossa equipe, o Elias Pedrosa, que está aqui, o Arthur Coelho, estão apurando, né? Como sempre, a gente trazer informações precisas para os nossos ouvintes e agora telespectadores. Ela no CDPM, a Rocan está por lá, assim como também a Tropa de Choque. A qualquer momento a gente vai trazer mais detalhes dessa revista que acontece lá no CDPM, até para ver se minimiza a situação aí da crise penitenciária no estado do Amazonas. E sempre quando existe uma revista, né, Adriane Diniz, surpresas a gente sempre recebe, né, e percebe. Infelizmente são surpresas desagradáveis, como muita arma ou algo parecido. Tomara que não seja assim desta maneira, mas tomara que essa revista e outras que estão por vir também possam minimizar a crise do sistema penitenciário aqui no estado do Amazonas. O CDPM, que fica lá no quilômetro 8 da BR-174, né, onde existem também vários outros presídios ali naquela região. O secretário, inclusive, deu uma entrevista ontem para a Natália Freire, né, o secretário da SEAP, Pedro Florencio. Ele disse que sempre encontram novas coisas porque é muito difícil. Os presos são muito astutos, escondem em lugares inimagináveis drogas, armas, celulares. Pois é, e quando se ouve algo assim até de um secretário de uma autoridade, né, de onde se espera, por exemplo, uma opinião mais sensata e até mesmo assim, mais que possa causar tranquilidade, né, isso nos preocupa. Por exemplo, chamar os presos até de astutos, tudo bem, mas a responsabilidade é do Estado, né? Então, tudo que entra e sai, por exemplo, o Estado deveria saber. E quando a gente ouve uma declaração assim de uma autoridade que deveria confortar a população, às vezes nos causa muito mais preocupação, sem dúvida nenhuma. Agora a gente muda de assunto. Adeilson, o governador José Mello anunciou um investimento de 115 milhões de reais para obras de infraestrutura. Onde esse dinheiro deve ser investido? Que obras devem ser essas? Essas obras aí, elas já aconteceram e continuam em andamento, inclusive, entre as quais a obra aí de ampliação, de duplicação da M070 até ali a cidade universitária aqui, que dá acesso ali para Manacapuru. Então, é uma última parcela, inclusive, Adriane, esse dinheiro, 115 milhões, de um total de 517 milhões que foram exatamente financiados pelo governo do estado do Amazonas, junto ao programa de apoio ao investimento dos estados e Distrito Federal, o ProInvest, que é do Banco do Brasil. Então esse dinheiro já havia sido negociado há um tempo atrás aí, então vai chegar agora a última parcela para exatamente esses 115 milhões serem investidos um pouco mais, tanto como já foi investido nessa duplicação da M070, que dá acesso para Manacapuru, como em outras situações aqui do estado do Amazonas. O governador José Mello, inclusive, está lá em Brasília fazendo essa negociação para ver se melhora um pouco mais a infraestrutura e outras áreas aqui no estado do Amazonas. O dinheiro está certo já? Já, exatamente, já está certo, o dinheiro já está certo, já foi negociado há um tempo, já vem sendo trabalhado exatamente isso e agora vem a última parcela, que é para colaborar e ser injetado aí para ver se melhora um pouco mais, principalmente a infraestrutura aqui no estado do Amazonas e também em outros municípios aqui do interior. A gente vai ficar na torcida, né? E falando em torcida, a gente muda de assunto para falar de futebol feminino. O time do Iranduba, que foi um time que conseguiu classificações inéditas aqui para o Amazonas no ano passado, está reforçando o elenco para esse ano. Quais são as novidades? O que está previsto? Olha, entre as novidades é a reassinatura, vamos colocar assim, da Sami, a volante do time do Iranduba da Amazônia, que capitaneou a equipe, inclusive, na Copa do Brasil ano passado, no Campeonato Brasileiro. Tivemos muito êxito. A gente
gente faz questão, né, Diniz, de ressaltar, de salientar o trabalho do Iranduba, porque até então o futebol feminino, principalmente aqui no estado do Amazonas, ele não tinha tanta força, tanta representatividade. Só tínhamos, por exemplo, competições até de âmbito local. Aí depois que o Iranduba, de 5 anos para cá, por exemplo, se organizou, começou a fazer um trabalho muito mais intenso, principalmente na base, nós ganhamos destaque em âmbito nacional. Se pelo futebol masculino a gente não tinha uma visibilidade como nós tivemos em 2006, 2005 com o São Raimundo na Série B, então de lá para cá nós ficamos um pouco escondidos futebolisticamente falando com o Iranduba. De 5 anos para cá, principalmente no último ano, nós tivemos muita visibilidade, vencemos tudo e todos. Infelizmente não fomos felizes na final da Copa do Brasil, mas nós levamos o maior público do futebol nacional aqui na Arena da Amazônia. Tivemos mais de 15 mil torcedores apoiando, torcendo pelo time do Iranduba. Então é por isso que merece respeito. Atualmente, a equipe está finalizando a montagem do elenco para essa temporada, que vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro, o futebol de base local, futsal também, assim como também o Campeonato Amazonense. Então, como ganhou tudo e todos ano passado, o time já está também finalizando a montagem da equipe. Até então, 33 jogadores já foram confirmadas, no total de 41 que vão formar o elenco do Iranduba, o maior elenco do estado do Amazonas para essa temporada. Aliás, diga-se de passagem, é importante montar um elenco grande e pomposo e, acima de tudo, competitivo, porque o Iranduba vai precisar muito mesmo, porque está em todas as competições principais do âmbito nacional nesta temporada de 2017. Tomara que a gente vá um pouco mais longe, assim como a gente foi no ano passado, dentro das 4 linhas, sendo representado muito bem pelo time do Iranduba da Amazônia feminino. E olha, com um elenco grande, a gente consegue, tem várias alternativas, né? Se alguém se machucar, precisa ser substituído. Tem grandes nomes também para representar o time. E merece respeito, merece torcida, porque está bem à frente do nosso futebol masculino, se a gente levar em consideração as competições nacionais. Sem dúvida. Aliás, hoje o time do Iranduba da Amazônia, que é até comandado aí pelo Lauro Tentardinho, diretor de futebol, então a gente ressalta que o time do Iranduba é um exemplo de organização, de ordem, de perseverança também, principalmente de ordem e decência. É um exemplo para os times masculinos do profissional, que às vezes, né, deixa muito a desejar. O Nacional, por exemplo, que é o de maior poder aquisitivo aqui do estado do Amazonas, está fora das principais competições, vai participar só da Copa Verde e também do Campeonato Amazonense. Então deixou muito a desejar, mas vamos torcer pelo time do Fast Clube, principalmente o Princesa do Solibanço, que são os dois que vão nos representar no cenário nacional. Então que o Iranduba feminino sirva de exemplo para as equipes do futebol masculino aqui do estado do Amazonas. Que coisa, né, Adriane? Pois é. Adeilson, muito obrigada por sua participação. Um ótimo dia para você e para todos os ouvintes da Rádio A Crítica. É sempre muito bom interagir. Um abraço para você e até amanhã. Até lá. É importante. E olha, nós temos um recadinho para você que quer construir e reformar. Na Cores Materiais de Construção, você encontra tudo o que precisa para a sua obra. Na Cores, tinta, material hidráulico e material elétrico. Confira nossas ofertas. Manta líquida preta, 18 litros, de R$ 186,9 por R$ 167,90. Multimassa uso geral, quartzolute, de R$ 12,46 por R$ 10,90. Tec Plus Top, 18 quilos, de R$ 49,38 por R$ 42,90. E mais, nas Cores tem um espaço LED criado especialmente para você que quer economizar na sua conta de energia. O endereço é muito fácil, é esse aí que está passando na sua tela. Rua Jacira Reis, Dom Pedro, em frente à rotatória das Letras. Ou, se preferir, você pode ligar para 3238-7000. Cores, aqui você manda. E a gente faz agora o intervalo e volta daqui a pouco com mais notícias do esporte. Fique ligado aqui, olha, tem reforma no estádio lá em Manacapuru e a gente vai trazer os detalhes de tudo que está sendo preparado no Gilbertão. É um instante só, eu volto já.